Bom dia, meu nome é Rony Queires, eu sou proprietário da Vortex Paragliding e hoje eu estou aqui com a vela do meu amigo Samuel Nascimento. Esse aqui é aquele Boomerang 10 que ele bateu o recorde mundial. Segundo ele, essa vela aqui tem 380 horas de voo e a gente vai fazer a revisão nela e eu estou curioso para saber como que vão ser os resultados dessa revisão. Vamos lá? Um dos primeiros procedimentos a serem realizados é o teste de porosidade. São verificados 3 pontos, um no meio da vela, aqui no board attack, aí na ponta esquerda e na ponta direita. O porosímetro ele fica aqui uns 30 centímetros para trás do board attack, que é onde a vela mais pega no chão, né? Então, teoricamente, esse aqui é o ponto que tem mais desgaste na vela, né? E o resultado aqui na vela do Samuca, no ponto do centro, 2,76 segundos. Tá excelente. Vela com 380 horas, com mais de 200 segundos no porosímetro. Outro ponto a ser verificado é a etiqueta da vela, onde a gente localiza número de série, data de fabricação, tamanho da vela, né, para a gente conseguir pegar os dados certinhos da vela. Uma das dificuldades de fazer revisão em velas de competição é que as células nas pontas elas vão ficando muito estreitas e elas são tão estreitas que quase que não cabe o porosímetro, né? De tão estreitas que as células ficam. Próximo passo é verificar se a vela, antes de fazer as medições das linhas, tem trimagem, né? Algumas velas de competição, como Enzo 2, Enzo 3, Boomerang 10, elas já vêm como double loop aqui na galeria B, né? E velas como Nova, né? E BGD, por exemplo, ela vem com double loop em todos os mosquetinhos. Então, antes da gente fazer a medição, a gente tem que verificar, ver se tem alguma trimagem. Depois de verificada a questão de porosidade, é verificado a parte física de cada linha. A questão de costuras, ver se tem alguma capa poída, ou alma rompida, ou algum nó, alguma linha arrebentada. Então todas as linhas são checadas individualmente, né, manualmente aqui, e verificado desde o tirante até a ancoragem na vela, né, para ver se tem alguma coisa poída, alguma linha arrebentada, algum nozinho, algum laço soltando, alguma coisa assim, né? Questão de junção das linhas, costuras, todas elas são verificadas individualmente. Com relação à porosidade, a vela do Samuel deu 276 segundos no centro, 439 segundos do lado esquerdo e 511 segundos do lado direito. O resultado está excelente para uma vela com 380 horas. Devido aos últimos acontecimentos aí com os tecidos leves de algumas velas, esse aqui é o teste que eu particularmente estou mais curioso. É uma vela com 380 horas e vou verificar a resistência do tecido do intradorso, tá? Que é é um tecido light também, né? Então a tolerância é para 600 gramas no betsômetro. Vamos ver. 600 gramas, tranquilo. 800 gramas, tranquilo, não rasgou. Passou com folga no teste de resistência aí. Uma vela com 380 horas e com tecido leve no intradorso, provando que se a vela for bem cuidada, o tecido pode durar bastante, mesmo o tecido light. Uma curiosidade, quando é feito o teste no betsômetro, fica um furinho, vocês conseguem ver ali um furinho, tamanho de um alfinete, né? E aí é colocado um ripstop, tá? Para consertar esse furinho, e não tem jeito. Isso é um mal necessário para a gente conseguir atestar aí
qualidade de resistência do tecido. Próximo passo agora é verificar a medição, as medidas dos tirantes, né, para verificar se eles estão simétricos, se estão de acordo com as medidas originais. Essa vela do Samuca é um exemplo bom, porque ele é um cara que a gente sabe que acelera muito, então acaba desgastando, né, as fitas, as polias, as linhas. Então essa verificação ela é necessária para ver se está tudo certinho com os tirantes também. Agora a gente chegou numa etapa da revisão que eu considero a mais importante de toda a revisão de parapente. Lógico, na revisão tem vários aspectos, né, como porosidade, resistência de tecido, verificação de furo, rasgo, etc. Mas tem uma parte que a turma acaba ignorando, que são as medidas das linhas, né? Quando você compra uma vela usada, você pega a vela na mão, vê o tecido tá bonitão, tal, e pega as linhas, e as linhas estão bonitas, tal, mas a gente não tem como se certificar de que as linhas estão na medida correta, tá? Então, com o tempo, a vela ela pega umidade, ela pega sol, ela esquenta, esfria, fica em porta-mala do carro, raio UV, etc. Então, com o tempo, as linhas elas trabalham de tamanho. Normalmente, as linhas que têm sofrem menos pressão, menos carga alar, que são as linhas do B ou do C ou as linhas da ponta, elas acabam encolhendo um pouco com o tempo. Isso num curto período de tempo. Mesmo você comprando uma vela zero, elas vão encolher, certo? Encolhe ali 1, 2, 3 centímetros, né, ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então, essa parte que eu vou mostrar para vocês agora, eu considero a mais importante, porque aqui a gente verifica milimetricamente se o quanto as linhas trabalharam, para mais ou para menos, e a gente acaba reajustando as linhas para as medidas originais, para a vela voar dentro o mais próximo possível do original. Então, com o tempo, considerando que aqui o borde de ataque e aqui o borde de fuga, com o tempo, se as linhas do B ou do C forem encurtando, a vela ela vai ficando mais freada, certo? Então, a função desse procedimento é verificar o quanto que elas saíram na medida para a gente conseguir trazer o perfil para o original de volta. Então, essa é a principal, vamos dizer, a parte que eu considero mais importante dentro da revisão. Trazer a vela de novo para o ângulo original de perfil. Vamos lá? Então, como é que funciona? Aqui nós colocamos os tirantes das velas, da vela, né? E aqui tem uma aleta. Esse trilho aqui, ele tem um peso de 5 kg. Então, quando eu tensiono a linha, ele corre, né? E a trena laser, ela bate aqui na medida, né, do tirante, que está paralelo aqui. E as medidas são passadas por Bluetooth, direto para uma planilha, onde tem as medidas originais da vela, e ali a gente consegue comparar o quanto cada lado mexeu com a vela ou não. Então aqui está a trena laser, lá no fundo está o trilho, vocês não vão conseguir ver provavelmente. Então aqui a gente pega a vela e mede as linhas individuais. Então a gente acaba tensionando as linhas, a trena passa a medida por Bluetooth, direto para a planilha, e a gente consegue calcular a trimagem que a vela está, né? O quanto, se ela está fora ou não do original. Esse aqui é o resultado da medição, né? Então, aqui no centro estão as medidas originais das linhas, certo? Aqui está o lado esquerdo, lado direito e original. Então, nós medimos a diferença do lado esquerdo contra o original, a diferença está aqui.
o lado direito contra o original, a diferença está aqui. E nós verificamos também a simetria das linhas, certo? A tolerância aqui é para simetria são 10 milímetros, né? Então aqui pelo resultado a gente consegue ver claramente que quanto mais para a ponta, quanto menor a carga alar na vela, ela foi encolhendo. Então vejam que aqui tem 7, 8 milímetros, né? Então aqui está tudo dentro da tolerância. Conforme vai chegando para a ponta da vela, essa diferença ela vai aumentando, passa para 14, 19, 20, 28 e 20. Chega a ter quase 3 centímetros de encolhimento aqui no estabilizador, né? Nas duas últimas linhas aqui do A. E assim segue para toda a galeria de linhas, né? Então aqui para a linha B, mesma coisa. Aqui se a gente verificar para galeria C, a mesma coisa também, né? Então, quanto mais para a ponta, onde a vela sofre menos esforço, existe sempre uma tendência das linhas encolherem. Veja que aqui o estabilizador da linha C também encolheu quase que 3 centímetros, né, na média aqui, né? Então isso aí que a gente vai verificar vai tentar corrigir na trimagem, ok? Agora eu vou iniciar o teste de resistência das linhas, tá? Então essa aqui é a balança e a máquina de tração. A linha que eu vou testar aqui é a linha do estabilizador. Teste de carga na linha do A3 do Boomerang 10. Linha com resistência máxima de 190 kg. Iniciando agora. E arrebentou com 163 quilos. Eu acho interessante falar que nesse teste de resistência de linhas, o equipamento que tem que ser usado, ele tem que ser com uma tração constante e numa velocidade de 2 centímetros por segundo. Então ele não pode ser uma tração manual, né? E nem com não pode ser manual, essa velocidade ela não pode variar e ela também não pode ser muito rápida, porque senão os resultados vão ficar diferentes um do outro. Se você pegar uma linha e fizer esse teste, vamos dizer, de forma manual, né, com guincho de mão, e depois fizer um outro teste igual, vai dar um resultado diferente. Então é importante que o equipamento ele seja feito e calibrado para ter uma velocidade constante e força constante também, né, para o resultado ficar vamos dizer assim, fiel, né? Realizadas todas as medições, agora a gente verifica a parte de tecido, né? Colocamos ela no varal aqui para verificar se ela tem rasgo, furo, se tem alguma costura desfazendo. Verificamos os mini ribs, os arremates do tecido, borda de ataque, tala, enfim. Aqui a gente faz um cheque visual de todo o tecido. E esse cheque ele é realizado célula por célula, painel por painel, até chegar no final. Aqui nesse momento aparecem os detalhezinhos, né? Dá pra ver, chamamos um rasgo no tecido. Aqui nós vamos colocar um ripstop. Aqui achamos mais 3 furinhos. Isso aqui é típico de gafanhoto. O gafanhoto ficou preso dentro da vela e comeu o tecido. Olá, então para finalizar esse vídeo, na realidade eu fiz esse vídeo com a intenção de mostrar para quem tiver interesse como os resultados de uma revisão feita em uma vela que
todo mundo sabe o uso que ela teve, né? A vela do Samuca, esse Boomerang 10, ele diz que tem 380 horas de voo. Nós sabemos que ele disputou vários campeonatos aí de PWC, várias etapas do Brasileiro, passou temporada no Nordeste, inclusive a mesma vela que ele bateu o recorde mundial, os 564 quilômetros, né? Voou mais de 11 horas aí, várias vezes. Então é uma vela que a gente sabe que ela tem uma carga de uma carga de voo muito grande. Porém, é uma vela que a gente sabe que é muito bem cuidada. A gente sabe o quanto o Samuca é chato com os equipamentos dele, com relação a deixar no sol, etc. Né? Então, eu fiz esse vídeo também para confrontar um pouquinho essa polêmica recente que teve dos tecidos light e tal, né? Que porque tecido light é frágil, não sei o que lá. O Boomerang 10, ele usa o mesmo tecido do Enzo 2 e de várias outras velas, como Poisson Alpes, Boomerang GTO, enfim, tem várias marcas aí que usam o mesmo tecido. Os resultados que que a gente teve com essa vela do Samuca só provam que o problema não é o material que é usado nas velas, e sim o problema é o cuidado que os donos têm com as velas, tá? Aqui, por exemplo, né? Tendo a vela do Samuca aqui, a gente fez o teste de porosidade, deu de média no extra dorso, no tecido na parte mais grossa, de média 409 segundos. Isso uma vela com 380 horas de voo, né? Entendeu? No intradorso, a média deu 526 segundos. No intradorso, tá? Foi realizado o teste de resistência, tanto no extradorso quanto no intradorso. O teste de resistência de tecido com o bexômetro passou com folga, tá? Então, com folga mesmo. Tanto é que no intradorso é 600 gramas na parte mais fina, né? E eu fiz com 800 gramas. E passou, nem mexeu o tecido, né? A gente sabe que é uma vela bem usada. Com relação à verificação de tecido, tinha só alguns pequenos furinhos, coisa normal de vela usada, né? No extradorso, demais não teve problema nenhum. Foi verificado também as linhas, a parte física das linhas, se tinha alguma capa, alguma linha arrebentada, descostura feita, tá tudo certo também. Foi realizado o teste de carga nas linhas. O teste de carga foi realizado com uma linha principal do A e uma linha mais fina do estabilizador. Também passou com folga. A linha do estabilizador, a resistência mínima era com 30 kg e foi registrado 34 kg de ruptura. A linha do A3, que é uma linha com um pouquinho mais fina, a tolerância mínima era 115 kg, foi registrado 154 kg, vocês viram no vídeo aí. Então, mesmo uma vela com bastante horas, passou tranquilamente, com relação ao teste de carga. Foi realizado também a medição dos tirantes, para ver a questão de simetria, ou se eles cederam ou não. Os tirantes também estão tudo certinho, tá? Com relação à estrutura dos tirantes, fita, rodanas, costuras, também está tudo ok. E aí vem, na minha opinião, a parte mais importante, que é a questão da medição das linhas, que eu mostrei no vídeo para vocês ver como é que faz e como é que faz a comparação do lado direito com a medida original, do lado esquerdo com a medida original, e depois ver a simetria delas e ver o quanto que a vela trabalhou, né? É normal, né, em todas as velas, todas, aonde sofre menos carga alar, no caso as linhas de trás ou as linhas das pontas, onde tem menos pressão, essas linhas com o sol, umidade, esquenta, esfria, ela acaba encolhendo um pouquinho. Então, vamos dizer que aqui é o borde ataque da vela, aqui é o borde fuga. Com o tempo, a vela vai ficando cansada, né? Então, é realizada a trimagem com os loops para trazer o perfil de novo no ângulo original, para ela voar certinho. A vela do Samuca deu isso, o estabilizador e as linhas do A3, que são as linhas da ponta, encolheram entre 2 e 3 centímetros, tá? No caso da vela dele, eu fiz linhas novas e agora a vela tá como mesma trimagem, como se fosse original, né? E é isso, tá? Então, foi feito todo o processo, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que vocês
também cobrem os mesmos procedimentos que eu fiz e mostrei para vocês nesse vídeo com outras oficinas, tá? Tem que ter o teste de carga de linha, tem que ter o teste de resistência de tecido, tem que ter a medição das linhas com as medidas, né? Comparando a medida atual contra a original e ver o quanto que está fora e o que foi feito para voltar, né, nessa medida. Foi feita trimagem, foi feita linha nova, então tem que mostrar isso, tá? E no mais, espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida estamos à disposição, ok? Bons voos a todos!